Fala isso! Você tá bom demais? Seja bem-vindo ao canal da Biobrasa. Eu sou Fernando Costa, eu sou professor de Biologia e eu vou ser seu professor de Biologia aqui na internet e melhor, 0800, de graça, não paga nada. O assunto que eu escolhi hoje é um assunto muito recorrente no Enem, que é a primeira lei de Mendel. Eu costumo dizer que se um aluno ele não sabe a primeira lei de Mendel, ele não sabe genética. Porque é como se fosse uma escada. Cada degrau que você sobe nessa escada é mais um aprendizado dentro da genética na biologia que você tem. Se no primeiro degrau você não sobe ele muito bem, você vai capotar e vai capotando e vai chegar lá no final e não vai entender na dica de nada de genética. Então essa primeira aula de primeira lei de Mendel, ela é extremamente importante para você dominar toda a genética. Beleza? Eu já te peço já de antemão para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho aqui, para receber as notificações e já mandar para os seus amigos que estão na caminhada rumo ao Enem junto com você. Compartilhar conhecimento também faz parte do processo. Demorou? Então vamos parar de enrolação, roda a vinheta aí e bora pro vídeo. Até mais, valeu! Então bora lá, senhoras e senhores. Como eu disse para vocês, o assunto de hoje é primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel ela é um assunto muito recorrente no Enem, ou seja, ela cai muito no Enem. É dentro da genética, é um assunto que mais cai e eu costumo falar que é o primeiro degrau. Se você não subir muito bem esse primeiro degrau, você vai capotando e vai chegar no final do ano, vai chegar no final da matéria de genética e você não vai entender nada de genética. Então é extremamente necessário que você entenda muito bem a primeira lei de Mendel, porque ela é a base de toda a genética. Se você dominar a primeira lei de Mendel, se você aprender a primeira lei de Mendel muito bem aprendida, digamos assim, eu tenho certeza que você vai conseguir fechar a prova, conseguir entender tudo que vem depois de genética, baseado na primeira lei de Mendel, e fechar a prova de genética da prova de biologia do Enem, tá bom? Então vem comigo aqui, vocês aí, vem comigo aqui na câmera de cima, vem pro quadro aqui que eu vou explicar para vocês. Então bora pro quadro. Então tá aqui, ó, primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, ela também pode ser chamada de lei do monohibridismo. Eu vou te explicar por que ela recebe esse nome também de lei do monohibridismo, tá? Eu vou te dar uma moralzinha aqui, vou te falar tudo bonitinho por que chama primeira lei de Mendel. E aí o seguinte, eu preciso desde já, eu vou partir do pressuposto que você já sabe o que é genótipo, o que é fenótipo. Eu já vou partir do pressuposto que você já sabe o mínimo possível dos conceitos básicos de genética, do que é DNA, do que é gene, do que são genes alelos, do que é genótipo, do que é fenótipo, para eu poder gravar essa aula, porque senão essa aula fica muito grande. Depois, numa próxima oportunidade, eu posso gravar uma aula só com conceitos básicos de genética para vocês, tá? O que são genes alelos, o que é genótipo, o que é fenótipo, numa próxima oportunidade eu vou gravar para vocês. Mas essa aula hoje ela é de primeira lei de Mendel e só, belezinha? Então vamos voltar para o quadro aqui. O que o Mendel fez? O Mendel ele pegou ervilhas puras amarelas e cruzou com ervilhas puras verdes. Ele chamou essas ervilhas puras amarelas de geração parental. Tá? Essas ervilhas puras amarelas e essas ervilhas puras verdes de geração parental. Aí o seguinte, não, professor, mas isso aqui, professor, isso não é amarelo não, velho. Isso é alaranjado, quase vermelho. Eu sei, jovem. É porque eu não tenho um canetão amarelo, então eu estou usando um canetão alaranjado para representar as ervilhas amarelas, tá bom? Então volta comigo no quadro aqui, ó. Na geração P ele pegou ervilhas puras amarelas e cruzou com ervilhas puras verdes. O Mendel, ele já era um camarada que manjava muito dos paranauê das jardinagens. Então ele sabia muito bem, ele tinha muito a manha de fazer cruzamento de uma espécie com outra. Ele já era um botânico muito foda, então isso para ele foi muito tranquilo. Ele pegou o pólen de um, colocou na outra e boa, tá? Porque tem um detalhezinho aí nessas plantas de fisum sativo, que são ervilhas, que eu vou te contar depois. Beleza? Quando ele cruzou, ele obteve a primeira prole. Essa primeira prole ele chamou de F1. Professor, o que é prole? Prole são os filhotes, tá? Então, os filhotes são prole. Toda vez que você tiver um filhote de um cachorro, um filhotinho de um gatinho, totó, piriri, pororó, caixinha de fósforo, esses filhotes vão ser a prole.
tá? Então, em F1, a primeira prole nasceu 100% de ervilhas amarelas. E aí que entra a genialidade do camarada, um camarada muito à frente do seu tempo, que era o Mendel. Se fosse eu tinha falado assim, eu cruzei amarelo com verde, nasceu tudo amarelo, beleza, nasceu tudo amarelo, e daí? Nasceu tudo amarelo e nasceu amarelo. Só que ele era um camarada muito perspicaz, então ele aplicou o método científico. Niki ele percebeu, Niki ele percebeu que quando ele cruzou a amarela com a verde, nasceu todo mundo amarelo, ele formulou duas hipóteses. Ele pensou, ou a característica amarela, ela domina sobre a característica verde, existe uma relação de dominância sobre a característica amarela sobre a característica verde, ou simplesmente a característica amarela, ela desaparece durante a formação dos gametas. E percebe que o Mendel já falava de gameta, tipo no século XIX, 1800 e qualquer coisinha, beleza? Então o que ele fez para testar essas duas hipóteses? Volta no quadro aqui. Ele pegou essas ervilhas que nasceram todas amarelas em F1 e cruzou com elas mesmas. Então ele cruzou essas ervilhas F1 com elas mesmas. E que ele cruzou essas ervilhas F1 com elas mesmas, ele obteve duas proporções. A proporção genotípica e a proporção fenotípica, que a gente chama aqui de PG e de PF. E essa prole, que é a segunda prole, ele chamou de F2. Então o que é F2? É a segunda prole gerada pelo cruzamento da F1 com outra F1, ele chamou de F2, e aqui ele obteve uma proporção genotípica de 1:2:1. Ou seja, quais eram os genótipos dessas ervilhas e a proporção fenotípica de 3:1. Ou seja, quais eram os fenótipos dessas ervilhas. É claro que genótipo e fenótipo é uma linguagem da genética moderna, mas foi o Mendel que criou esse negócio, tá? Então, quando o Mendel viu essa ervilha aqui, ó, ele teve certeza de que a característica verde ela não desaparece, porque ela apareceu nessa uma ervilha aqui. Portanto, existe um fator na ervilha amarela, que ele chamou de característica, ele chamou de fator, o fator amarelo domina sobre o fator verde. Beleza? Todas as vezes que a gente falar em genótipo, a gente precisa escolher letras, tá? Qual que é a regra para você escolher uma letra que você vai cruzar em primeira lei de Mendel, ou em genética, ou em qualquer cruzamento genético? Você sempre vai pegar a primeira letra da palavra da característica recessiva. O Mendel percebeu que a característica amarela, que é a ervilha amarela, dominava sobre a ervilha verde. Então a gente vai chamar a característica amarela de dominante e a característica verde de recessiva, certo? Nesse caso, o que faz? Como o verde é a característica recessiva, a gente vai usar a letra V, porque é a primeira letra da palavra da característica recessiva. Então a gente vai usar, tá, a gente vai usar a letra V. Então vem comigo aqui, ó. Como essas ervilhas elas eram puras amarelas, elas eram um genótipo puro ou homozigoto. No caso, Vzão. Como essas ervilhas verdes elas eram puras verdes ou homozigotas recessivas, elas vão ser Vzinho. Lembrando que o alelo dominante a gente representa com letra maiúscula, o alelo recessivo a gente representa com letra minúscula, beleza? Quando você cruza aqui Vzão com Vzinho, vamos ver o que dá. Vem do ladinho do quadro aqui, eu coloquei aqui o cruzamento. Eu já estou usando já o quadro de Punnett, que é esse cruzamento que a gente coloca aqui um em pé e um deitado, já de cara, mas você pode usar também aquela característica matemática que a gente chama de distributiva. Chique demais, né? Chique demais falar distributiva. Na Realzio, quem fala distributiva na real, a gente não fala distributiva porque biólogo não sabe falar distributiva. A gente fala chuveirinho mesmo. Então a gente vai usar a característica, deixa eu dar uma ajeitadinha no quadro aqui, peraí. Então a gente vai chamar essa característica de distributiva, mas para nós biólogos é chuveirinho, tá? Só que o quadro de Punnett é o seguinte: como é que a família tradicional brasileira cruza? Como assim, não? Tem como cruzar de outras formas? Tem várias formas de cruzar, né? O povo é muito criativo, é uma criatividade doida. Mas a família tradicional brasileira, principalmente a família tradicional mineira, que é a minha, sempre cruza de um jeito só. Qual que é esse um jeito só? Você vai colocar um em pé e um deitado.
Como assim? Você vai colocar um gameta em pé, aqui ó, na vertical, e um gameta deitado na horizontal, e vai fazer esse jogo da velha aqui, esse quadrinho. Esse quadro é chamado de quadro de Punnett, tá? Punnett é com 2 N's e 2 T's. Deixa eu ver se saiu aqui bonitinho no vídeo. Saiu. Beleza? Então vamos cruzar? O primeiro genótipo que a gente vai cruzar é Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho. Então tá aqui, ó, Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho. Então eu coloquei em pé aqui o Vzão, Vzão e deitado aqui o Vzinho, Vzinho. Você vai e cruza o primeiro com o primeiro com o segundo. O segundo com o segundo com o segundo. Você vai fazer uma distributiva. Você vai fazer ele um chuveirinho, só que no quadro de Punnett, que eu acho que fica mais organizado, visualmente fica melhor. Então Vzão com Vzinho vai dar Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho vai dar Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho vai dar Vzão, Vzinho de novo. Vzão com Vzinho vai dar Vzão, Vzinho de novo. Então, todas as ervilhas, todas, do inglês, always, não, always é tudo, do inglês, everybody, que é isso, hein? Você tá doido? Eu tô bilíngue demais, hein? Você tá doido? Então, todas as ervilhas, brincadeiras à parte, todas as ervilhas nasceram Vzão, Vzinho. O que quer dizer isso? Que basta as ervilhas terem pelo menos um Vzão. Todas as ervilhas que têm pelo menos um Vzão, elas vão nascer amarelas. Porque o alelo dominante é uma questão que a gente chama de dominância completa. O alelo dominante, o alelo dominante a gente chama isso de dominância completa. O que é a dominância completa? É quando a presença apenas de doses simples do alelo dominante, ele é suficiente para se mostrar, para se expressar em todo o fenótipo. Então toda ervilha que tem pelo menos um Vzão, ela é amarela. Então aqui todas as ervilhas nasceram amarelas, porque todas as ervilhas aqui elas eram Vzão, Vzinho. E aí o que ele fez depois? Pegou essas mesmas ervilhas, Vzão, Vzinho, e cruzou com elas mesmas. Tá aqui, ó. Pegou essas ervilhas Vzão, Vzinho e cruzou com elas mesmas. Então tá aqui, ó. Vzão, Vzinho, cruzando com outras. Que outras? Vzão, Vzinho. Quando você cruza as ervilhas Vzão, Vzinho com outras Vzão, Vzinho, vem comigo aqui que eu deixei aqui, ó. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Quando você cruzar, você dá-lhe aqui, ó. Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzão e Vzão, Vzinho is the same thing. O que é isso, hein? Do inglês? É a mesma coisa. Então, se você colocar Vzinho, Vzão e Vzão, Vzinho é a mesma coisa. Vai dar o mesmo fenótipo. Vzão, Vzinho e, por último, Vzinho com Vzinho, Vzinho, Vzinho. Tá, professor? Beleza. Mas que diabos é essa proporção de 1 para 2 para 1? O que é essa proporção de 1 para 2 para 1? Todas as vezes que você cruzar dois heterozigotos, estão eles aqui, ó. Um heterozigoto, outro heterozigoto. Todas as vezes que você cruzar dois heterozigotos em primeira lei de Mendel, sempre vai dar o mesmo resultado. Sempre vai dar o mesmo resultado. Vai dar uma ervilha amarela, Vzão, Vzão. Tá ela aqui, ó. Uma ervilha amarela, Vzão, Vzão. Duas ervilhas amarelas, Vzão, Vzinho. Uai, por que a Vzão, Vzinho é o mesmo fenótipo que a Vzão, Vzão? Basta então a presença do alelo em dose simples do alelo dominante para ele se expressar, agora foi, para ele se expressar completamente no fenótipo. Tá? Então todas as ervilhas que forem Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho, elas vão ser amarelas. Então uma Vzão, Vzão, genótipo Vzão, Vzão, duas genótipo Vzão, Vzinho e uma fenótipo, genótipo Vzinho, Vzinho, que é a única ervilha verde que nasceu. E o que é o fenótipo? O fenótipo é a expressão do genótipo. É aquilo que o conjunto de genes está mostrando. Se a ervilha for Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho, amarela. Se a ervilha for Vzinho, Vzinho, ela vai nascer verde. Então, a cada 4 ervilhas que nasciam, vem para o quadro aqui, ó. A cada 4 que nasciam, 3 quartos são amarelas e 1 quarto é verde, tá? 1 quarto é verde, como diz o povo de Divinópolis. Um abraço aí pro povo de Divinópolis. Lugar que eu amo, tá? 1 quarto. Então, a cada 4 que nasciam, 3 eram amarelas e 1 era verde. Beleza, meus queridos? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? De boas na lagoas? Suave? De boinha, de boinha, de boinha? Sim ou não? Suave? Primeira lei de Mendel é isso. Não tem nenhum segredo, é isso e pronto, acabou. O que eu vou fazer? Vou mudar o quadro aqui e vou colocar-lhe aqui um exercício
para a gente treinar aqui para ver como que isso pode cair na primeira lei de Mendel, tá? Eu vou precisar que você tenha também um pouquinho de conhecimento de heredograma, porque quando cai, não cai com ervilha, cai com doença humana e cai no heredograma. O heredograma é aquele negócio, um quadradinho, um homem, uma bolinha, uma mulher, tá? Depois, numa outra oportunidade, eu vou gravar uma aula só de heredograma para você. Mas nesse momento eu preciso que você tenha um mínimo de conhecimento de heredograma para a gente poder fazer um exercício de primeira lei de Mendel aqui, tá? Então não sai daí, eu vou só mudar o quadro aqui e já volto, fechou? Então, no estalar de dedos eu volto, hein? 3, 2, 1... Pronto, não falei com você que era rapidinho, você ia piscar, eu ia voltar. Então, volta comigo no quadro aqui que eu vou te explicar um exercício básico de primeira lei. Então tá aqui, ó. O exercício ele vai ter um enunciado, vai falando assim, ó. Sabendo que o albinismo é uma característica autossômica recessiva, calcule a probabilidade do indivíduo 4 ser albino. No caso, o indivíduo 4 é esse aqui, tá? Vamos entender algumas coisas aqui, tá? Quando ele fala em albinismo, é aquela característica que as pessoas elas não conseguem fabricar melanina, nem no olho, nem no pelo, nem na pele, de forma alguma. Então não é que a pessoa nasce branca, na verdade a pessoa nasce sem cor nenhuma. Isso é o albinismo. Quando ele fala em característica autossômica recessiva, numa próxima oportunidade eu te explico a diferença entre a característica autossômica, a característica sexual, recessiva, dominante, tá? Característica recessiva quer dizer que a doença se manifesta em recessividade. Então, todo mundo que for doente vai ser recessivo. Então, volta aqui para o quadro. Se você observar aqui, ó, esse casal é um casal de pessoas normais que tiveram um filho albino. Como a característica ela é recessiva, todo mundo que apresentar a característica vai ser recessivo, ou seja, vai ser homozigoto recessivo. Eu vou escolher a letra A para poder fazer. Então, todo mundo que for afetado vai ser azinho, azinho. Eu só tenho um indivíduo afetado, que é esse aqui, azinho, azinho. Como ele é filho, de indivíduos dominantes, ele é filho de indivíduos não afetados, de indivíduos normais, os indivíduos eles têm pelo menos um alelo dominante. Então, tanto o pai quanto a mãe vão ter pelo menos um azão. Só que como eles tiveram um filho afetado, obrigatoriamente eles vão ter que mandar um azinho para esse menino que teve que receber um azinho do pai e um azinho da mãe. Quadrado é homem, bolinha é mulher, tá? Então, obrigatoriamente, o pai e a mãe, eles são heterozigotos, tá? Então, como é que eu calculo a probabilidade do indivíduo 4 ser um indivíduo albino? Você vem cá e cruza aqui, ó. Vou achar um espacinho aqui, ó. Coloca um em pé e o outro deitado. Azão, azinho, cruzando com azão, azinho. Vou nem fazer o jogo da velha, não. Já vou fazer aqui direto aqui, ó. Primeiro com o primeiro azão com azão vai dar azão, azão. Primeiro com o segundo azão, azinho, vai dar azão, azinho. O segundo com o primeiro azinho, azão, vai dar azão, azinho. E o segundo com o segundo azinho, azinho, vai dar azinho, azinho. Como eu disse, todas as vezes que você cruzar dois heterozigotos, sempre vai dar o mesmo resultado. Então, qual que é a chance dessa criança nascer albina, do indivíduo 4, que esse indivíduo aqui será albino? É só essa chance aqui, ó. Porque se ela for azão, azão ou azão, azinho, ela vai nascer normal. Então, a única chance é a chance dela ser azinho, azinho. Então, em quatro possibilidades, eu tenho uma chance em 4 resultados. Esse não serve, esse não serve, esse não serve, esse serve. Então, é um resultado em 4, seria 1/4 ou 25% de chance. Professor, como é que tira a porcentagem de fração? Porcentagem é 100%. Divide 100 pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 100 dividido por 4, 25. 25 vezes 1, 25% de chance. Beleza, meus queridos? Bom, essa foi a nossa aula de primeira lei de Mendel. Espero que vocês tenham gostado. É uma aula curta, até mesmo porque para o vídeo não ficar grande, é uma aula curta, mas eu espero que eu tenha te ajudado a dar o pontapé inicial na genética, tá? Eu vou postar muitos outros conteúdos de genética aqui no YouTube e eu espero você, tá? Então, valeu demais, foi um prazer nosso, uma explosão de alegria. Mandem brasa, beijo, tchau, juízo. Não se esqueçam nunca, aprovação é construção, beleza? Tamo junto, até mais, valeu!